mas eu não vou ser negligente àquilo que me foi confiado. E eu quero que você tenha paciência, porque hoje eu quero ensinar algo para você. Amém? Algo que, se você seguir, vai produzir um resultado eterno. É claro que os resultados que a palavra de Deus ela proporciona para nós, elas são nesse âmbito natural, mas eles vão se estender para a eternidade. Amém? Você entende, queridos, que você é um cidadão do céu? Amém. Você entende que você nasceu de novo e hoje você faz parte da família de Deus? Quantos nasceram de novo aqui? Deixa eu ver. Ok, algumas pessoas não nasceram de novo. Essa é a manhã que você vai ter essa oportunidade. Amém? E quando eu falo, querido, sobre novo nascimento, eu estou falando aquilo que Paulo fala aos Coríntios. Ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então Paulo está sinalizando sobre uma nova vida. E essa nova vida é aquilo que Deus ele propõe, ou tem proposto para mim e para você. Amém? Eu não sei você, queridos, mas sempre que se fala de algo novo, eu entendo que é algo melhor. Vou dar um exemplo para você. Eu me recordo que o meu primeiro carro que eu tive foi um Uno 4 portas 1.5. E estava tranquilo. Só que quando eu via o lançamento dos carros, que eram lançamentos que apontavam para algo novo, eu sempre via que aquilo que era lançado novo era melhor do que aquilo que estava um pouco envelhecido. E hoje, queridos, quando você pega, de repente você compra um carro hoje, nós estamos no ano de 2022, então as montadoras elas já estão começando a produzir os modelos 2023, na verdade já estão vendendo os modelos 2023. E sempre aquilo que é produzido como novidade, ele traz sempre algo novo que é melhor do que o que lançou, um exemplo, esse ano. O modelo 2023 é sempre melhor do que o modelo 2022. Ou deveria ser. Ok? Então, via de regra, aquilo que é novo aponta para algo melhor. E quando Paulo fala sobre uma novidade de vida, quando Paulo fala sobre uma nova vida, Paulo estava apontando para algo melhor, algo superior, algo que melhoraria em tudo. Porque quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós entendemos, querido, que nós estávamos no mundo, nós vivíamos segundo os pensamentos do mundo, e nós éramos, por consequência de Adão, filhos da desobediência. Aí você pode falar assim, não pastor, eu era bonzinho, eu não dançava colado, eu não ia para o baile funk, eu não bebia, eu não fazia essas coisas, mas a natureza que você nasceu era uma natureza pecaminosa. Então, eu e você, nós tivemos que nascer de novo para ter em nós a nova vida que Deus tem para nós. Amém? Diga assim, eu nasci de novo. Mas com essa vontade que você falou, parece que você não nasceu, não. Olhe para o seu vizinho e diga para ele assim, você nasceu de novo. Só que esse novo nascimento, ele propõe uma nova vida. E uma nova vida propõe posicionamentos diferentes à velha criatura. Porque se nós nascemos de novo, existe proposto para mim e para você um novo estilo de vida. Amém? Eu entendo, queridos, que aquilo que aconteceu conosco, você pode ver bem representado lá na história dos hebreus. Quando Deus ele propõe resgatar o povo do Egito, Deus levanta Moisés como libertador daquele povo, então Moisés vai até aquele povo, resgata o povo do Egito, mas a mentalidade deles ainda era de escravo. Ou seja, eles eram um povo que eram livres só fisicamente, mas no pensamento eles estavam escravizados. E sabe, querido, não se assuste se hoje eu disser para você que muitas pessoas foram libertas, mas continuam com um pensamento de escravo. Mas a Bíblia diz que Deus ele te chamou para a liberdade. E nós precisamos entender que esse estilo de vida que Deus tem para mim e para você é diferente daquilo que você vivia no mundo.
Porque não combina, queridos, você nascer de novo e continuar com as mesmas atitudes do mundo. Eu falei que eu vou precisar do Emerson aqui para me escoltar, Jorge também vai me escoltar, mas hoje, queridos, eu quero trazer uma conscientização para você. Abra lá comigo em Efésios, capítulo 2. E hoje eu trouxe até a Bíblia raiz, ó. Isso aqui é a raiz. Efésios, essa é a minha primeira Bíblia, queridos. Efésios, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 1, ok? E diz assim: Ele, Cristo, vos vivificou, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Continua, versículo 3. Entre eles, todos nós, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora olha só e presta atenção aqui em mim. Paulo diz que Cristo nos vivificou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Paulo diz também que nós tínhamos uma direção, nós seguíamos os desejos da nossa carne e dos pensamentos. Presta atenção, carne e pensamento. Paulo diz que essa era a nossa antiga posição. Ok? Isso era o que nós fazíamos. Aí ele diz assim, versículo 4, mas Deus, diga, mas Deus, olha só, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Olha só, querido, nós estávamos mortos nos nossos pecados, seguindo os desejos da nossa carne, dos nossos pensamentos, fazendo tudo que não agradava a Deus, mas a Bíblia diz que Deus, Ele foi rico em misericórdia, e Ele nos resgatou dessa vida miserável. Só que não só nos resgatou, Ele nos resgata e Ele nos dá uma posição. Eu vou dar um exemplo aqui que você vai entender. Quando uma pessoa, ela comete uma infração, naturalmente dizendo, essa pessoa, ela vai sofrer a consequência da lei. Então, quando ela é pega, ela é tirada da vida da sociedade e ela é encarcerada, ok? Depois que ela sai, que ela cumpre a pena que ela tinha que pagar, ela sai. Só que ela sai, querido, sem nenhuma posição. O que aconteceu comigo e com você é que nós andávamos desgarrado e havia uma pena que eu e você nós deveríamos pagar. Cristo se coloca no nosso lugar, assume o nosso lugar e paga pela pena e pela dívida que eu e você deveria pagar. Hoje a Bíblia diz que não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Só que não para aí, mas que não andam segundo a carne, ou seja, quem anda segundo a carne tem condenação. Eu sei que os amém vai sumir, mas a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então Cristo pagou uma dívida que era minha e sua. E Ele não só pagou, queridos, a Bíblia diz que Ele paga a dívida, Ele nos resgata e Ele nos dá uma posição. Olhe para o seu irmão e diga, você foi comprado de volta, e diga aí, hoje você tem uma posição.
Não é só simplesmente que a dívida foi paga. Ele paga a dívida e ele te coloca em uma posição. Pastor, qual é a minha posição? A sua posição é assentado com ele nas regiões celestiais. Pastor, o que isso quer dizer? Isso é a maior revelação que um cristão pode ter. Que embora você esteja na terra, posicionalmente você está sentado com Cristo. Eu não sei você, queridos, mas você já percebeu que nós vivemos em um mundo onde a influência ela pesa muito? Eu fui com meu filho semana passada na feira dos videogames, feira do game. Eu fui com ele e de repente um amigo dele falou assim, tem como seu pai me levar? Aí ele falou, tem, sem me consultar. E ele disse, olha, meu pai vai te levar. Aí um outro disse, se vai ele também, tem como me levar? Aí o pai do outro me procurou e disse assim, tem como você levar o meu filho também? Eu falei, pronto, veio o tio da lotação, né? Aí juntou, eu, Pedro, Pedrinho e Bernardo, que era o outro amigo dele. E nós fomos para essa feira do videogame. Quando nós chegamos lá, eles conversando, Pedro na frente e os dois atrás. E eles conversando, não, é que eu quero encontrar fulano. Não, eu quero tirar foto com Beltrano. Não, eu quero ver tal. E os nomes que ele começou a falar, eu falei, gente, eu não conheço esse nome não. Na minha época era Jaspion, He-Man, Smurfs, qual outro aí? Ultraman. Qual? He-Man, já falou, qual outro? Giban não conheço não, é da sua época. Giban, o Matheus está dizendo. É da sua época, esse aí eu não conheço não. Esse eu não conheço não, de verdade. Conheço. Aí o que acontece, queridos? Dentre essa situação, ele começou a falar os nomes e eu não entendi nada. Aí eles chegaram lá, eles estavam com fome. Que tinham saído da escola, não tinha comido nada. E eles falaram, e eu falei assim, ó, vamos comer primeiro, depois a gente vai andar na feira. E eles, tá bom. Eu parei lá num lugar, tinha lá hot dog, americano. Era americano mesmo, que o preço parecia em dólar, 28 reais. Um pão com uma salsicha no meio. Eu falei, moço, não é possível. Não, esse é o padrão americano. Eu falei, não quero. Eu gosto de purê, milho, batata palha, bacon, essa coisa toda. 28 reais aquele negócio. Aí nós sentamos lá para comer. Quando nós estávamos comendo, eles olham para uma mesa e ele fala, fulano está ali. Eu falei, que fulano? Ali, pai. Eu falei assim, quem é? Ele é aquele, ele é um youtuber. Que raio de youtuber? É um youtuber. Eu falei, faz o quê? Ele falou, ele joga. Aí ele falou, o senhor não conhece? Não, eu falei, não conheço. Ele falou, vamos lá, pai, que eu quero tirar uma foto com ele. Eu falei, bora lá, agora virei o tio fotógrafo. Aí eles chegaram lá no rapaz que estava lá, e ele, oi, tudo bem? Um rapaz super simpático, estava lá com a namorada, esposa, conversou, tal, tira foto. E eles começaram a conversar, e eu falei, gente, gente do céu, que é isso? Quem é esse maluco aí? E eu percebi, queridos, o poder da influência. Só que algo me chamou a atenção. Quando meu filho estava lá junto com ele, meu filho se sentia importante. Ele, uau! E quando eu tirei a foto, ele falou, deixa eu ver se ficou boa, porque se não tirou, eu quero de novo. Falou. Aí eu falei assim, a foto foi tirada do iPhone, tem como ficar ruim? Porque o iPhone tem, né, uma qualidade melhor, nova aliança. Calma, não taca a pedra em mim não, já fui da velha aliança também. Tirei a foto, mostrei para ele está ótimo, pai, o senhor vai me mandar? Que ele foi sem celular nesse dia. Falei, tá bom, vou. E aí nós andamos, aí um outro lá, menininho, pequenininho, um boné na cabeça, eu falei, quem é esse? YouTuber, pai. Eu falei, o que ele faz? Joga. Enfim, ele encontrou a turma dele, e eu percebi, queridos, que em meio àquilo tudo, havia algo chamado influência, que ele estava recebendo, mas eu, como pai, eu via ele lá na frente, e ele começou a falar da vida, ele falou, esse daí namora uma moça,
tanto tempo, casou com ela agora e tal. Eu falei, você está quase o Léo Dias dos games, sabendo da vida do povo. E ele falou, não, é que eu fiquei sabendo e tudo mais. E eu entendo, queridos, que quando ele chegava perto daquelas pessoas, ele se sentia importante, porque lá naquele ambiente, aquelas pessoas eram importantes. Lá naquele ambiente, quando ele chegava lá do lado, aquelas pessoas eram importantes. Tanto que quando ele encostou do lado, o olhar de todos foi para ele, porque ele estava do lado de alguém que tinha uma relevância e importância. E quando a Bíblia diz, queridos, que eu e você, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, isso quer dizer que quando você entende aonde você está sentado, isso chama a atenção, não só aqui na terra, mas chama a atenção no inferno e chama a atenção no céu também. Entenda algo, queridos, a posição que Deus te colocou é uma posição relevante. Embora muitas vezes você chegue na igreja e você não sinta nada, ou você sinta a pior pessoa do mundo, a posição que eu e você nós estamos é assentado com Ele nas regiões celestiais. Então eu e você, nós somos importantes aqui na terra. O que falta é entendimento das pessoas. Amém? Mas vamos continuar, porque não é isso que eu quero pregar. Eu estou dando a introdução da mensagem para você rir bastante, para que a hora que eu entrar com força, você guarde as pedras aí no chão. Mas a Bíblia está falando que existe uma posição minha em sua. E sabe, queridos, não é porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais que nós não temos que fazer mais nada. Nós temos que fazer algo. Você deve se portar como cidadão celestial. E aí eu quero que você avance a sua Bíblia, que agora a mensagem vai começar e vai lá para Gálatas. Porque algumas pessoas dizem, pastor, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, o diabo foi vencido, tudo está feito. Eu entendo, queridos, que tudo está feito também, eu entendo. Só que existe uma luta diária e constante que eu e você nós travamos. Olhe para o seu irmão, dê um sorriso para ele e diga assim, existe uma luta diária. Gálatas, volte uma página na sua Bíblia, capítulo 5, versículo 1, diz assim, está escrito, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres, ou em algumas versões dizem, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O propósito de Cristo ter libertado você, o propósito de Cristo ter alcançado você, foi para você viver livre. Deus não te criou para você viver preso e escravo de nada. De nada. Vou falar de novo, de nada. Deus não quer que você esteja preso a nada. E agora a gente vai continuar com força. Então Paulo, ele deixa bem claro qual o propósito que eu e você fomos libertos. Para nós caminharmos livre. E sabe, queridos, nos dias de hoje, eu acredito que o maior benefício que eu e você nós temos é você ser livre, não é? Você já parou para pensar, queridos, que você acorda de manhã, aí de repente amanhã, segunda-feira, você acorda, você olha o dia, e você fala assim, uau, olha, o dia está bom, aí você coloca a sua roupa e você decide para onde você vai. Você já parou para pensar que não existe nada colocando limites na sua liberdade? Você parou para pensar que uma das coisas mais importantes que eu e você nós temos chama-se liberdade? Liberdade do quê? De repente você vai fazer compra. Aí você fala, não, eu vou no supermercado A. Só que aí você fala, não quero ir no A, eu vou no B. Por quê? Porque você tem o direito de escolha. Isso chama-se liberdade. E queridos, a liberdade que eu estou falando é muito além dessa liberdade. Deus nos chamou para ser livres de todas as coisas. E Paulo, ele continua falando sobre isso. E Paulo fala sobre algo que eu e você que somos verbianos, que conhecemos a palavra,
que estudamos a palavra, ele fala sobre algo muito interessante. E ele começa lá no versículo 16, e é exatamente aqui. Aí você fala, pastor, você vai falar sobre andar no Espírito? Não, hoje eu vou falar sobre obras da carne. E eu sei que os amém some. Pastor, misericórdia, não fala sobre isso não. Mas olha só o que Paulo diz no versículo 16. Ele diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais, diga jamais, satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Agora presta atenção e olha para mim. Mesmo eu e você estando numa posição assentados com Cristo nas regiões celestiais, existe algo que eu e você devemos fazer, que é essa luta que é travada todo dia e toda hora. A sua carne contra o seu espírito. E quem você alimentar é quem vai vencer. Vamos continuar. Ele diz assim, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aí Paulo continua e diz assim, mas vós, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E Paulo começa a falar algumas coisas que faz com que as pessoas estejam presas. Pastor, mas eu achei que prisão fosse só uma pessoa que tem algema ou que está encarcerada dentro de um local. Não. Você tem uma vida presa quando você anda na carne, porque a carne está dominando você. Mas sabe de algo, queridos? Cristo, Ele não te chamou para você andar preso. E nem com o jugo, nenhum. Deus te chamou para você ser livre. E agora o seu amor pela minha vida vai ter que aumentar no nível hard. Porque agora eu vou falar de algumas coisas que Paulo deixa descrito aqui, e eu vou trazer a tradução do original. Paulo diz assim, mas vós, se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. E ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas. Então Paulo está dizendo assim, olha, a carne, você vai conhecer quando alguém está na carne, porque as obras são conhecidas. E Paulo faz uma lista. Pastor, você vai ler a lista toda? Toda. Pastor, você está com coragem de falar isso num culto da igreja cheia? Segurança para você. Sabe, queridos, deixa eu falar algo para você. Para alguns isso é remédio, para alguns isso é vacina. Mas não escapa ninguém que está nesse quadrado aqui. E nem você que está na internet escapa também. As pessoas que estão na internet falam, ufa, não fui para a igreja. Mas está assistindo, é para você, não desligue não. Não corra não. Estátua agora, em nome de Jesus. E Paulo começa dizendo, e ele diz, as obras são conhecidas. E ele começa com prostituição. Pastor, não fala isso na igreja, tem que falar. A tradução para prostituição no original é a palavra porneia, que quer dizer relação ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos. Pastor, Paulo está falando, está na Bíblia. Pastor, eu não quero ouvir isso não, misericórdia, rasgue essa parte da sua Bíblia, rasgue. Mas Paulo está dizendo que isso é uma obra da carne. Ufa, pastor, passei por essa, estou livre. Calma que tem mais. Isso aqui, queridos, é chamado de autoanálise. É o que nós devemos fazer. Amém? E quando for para você, sorria. Diga amém, ninguém vai saber. Amém? E Paulo continua dizendo, impureza. Essa palavra impureza significa impureza proveniente de desejos sexuais, luxúria, vida devassa. Ufa, pastor, já larguei isso. Não vou mais para as baladas. Graças a Deus. Mas vamos continuar. Paulo fala sobre lascívia. Pastor Misericórdia, vai falar sobre lascívia? Vou.
A tradução por lascívia é a palavra alcegeia, que significa luxúria desenfreada, excesso, libertinagem, caráter ultrajante, desaforo. Eu não levo desaforo para casa. Cuidado, queridos, com aquilo que você fala, porque muitas vezes aquilo que você está falando está fora daquilo que Deus tem para mim e para você. E eu sei, queridos, que esse é um culto onde os améns, eles são poucos, mas o resultado é poderoso. Paulo continua. Essa aqui eu gostei. Paulo fala sobre idolatria. Essa palavra idolatria é a palavra eidolatreia, que quer dizer adoração a falsos deuses. Idolatria de festas sacrificiais e formais celebradas para honrar falsos deuses. Aí você pode falar, ufa, graças a Deus não tenho nenhuma imagem na minha casa, está tudo certo, já quebrei tudo, os terços que eu tinha eu botei fogo, ufa, graças a Deus eu estou livre da idolatria. Só que olha só, que uma das traduções, eu deixei essa por último, diz assim, cobiça, como adoração a Mamon. Deus disse, ninguém pode adorar a dois senhores, ou você ama Deus ou você ama as riquezas, e tem muita pessoa idolatrando o dinheiro e deixando Deus em segundo plano. Deixa eu dizer algo para você, Deus tem que vir em primeiro lugar na sua vida em tudo. Ah, pastor, mas eu estou trabalhando, eu preciso ganhar dinheiro, Ei, cuidado com o dinheiro, porque muitas pessoas ganham o dinheiro e perdem a vida. E muitas vezes você pode estar idolatrando tanto o dinheiro, correndo atrás do dinheiro, que você já se esqueceu do primeiro amor. E isso é idolatria. Pastor, eu achei que idolatria fosse ter uma imagem. Não, queridos, você sabia que muitas pessoas têm os ídolos gospels dela? Não, o meu cantor preferido é aquele ali. Meu amigo, quando ele canta, eu fico hipnotizado. Oh, meu Deus. Pastor, eu chego até a ter emoção, dá até calafrio. Você sabia que tem pessoas que idolatram o marido? Você sabia que tem pessoas que idolatram a esposa? Você sabia que tem pessoas que idolatram o filho? Colocam o filho ainda antes de Deus? Deixa eu dizer algo para você, tudo isso é idolatria, queridos. E a Bíblia diz que isso é obra da carne. Hoje é o dia de você derrubar os altares ídolos. Ah, pastor, mas a minha namorada vem acima de todas as coisas. Ei, está na hora de tirar esse altar ídolo daí, querido. Não, pastor, olha, por ela eu mato e morro. Oh, pastor, mas é um fogo que sai assim. Eu sei o fogo que é. Eu paro ou continuo? Ok, 30% mandou continuar, mas vamos lá. Paulo fala sobre outra. Eu acho que eu vou ter que dividir esse culto em dois. Ele fala sobre feitiçaria. Eita, pastor, achei que feitiçaria fosse o demônio lá, fazendo o catimbó, batendo aquela coisa lá, né? Catimbó eu aprendi com o pastor Adelso. Essa coisa toda. Não, querido, feitiçaria é obra da carne. Então, se é obra da carne, dá para você dominar. E se é obra da carne, é oposto àquilo que é do Espírito de Deus. E se é obra da carne, quando você faz, você está indo contra aquilo que é do Espírito de Deus. Pastor, o que é feitiçaria? Deixa eu falar só um tipo de feitiçaria. Aí você fala, pastor, tem feitiçaria no meio cristão, gospel, evangélico. É quando você ora contra. Está todo mundo com uma direção e você, não vai dar certo não, não vai dar não. Não vai não acredito nisso não. Querido, se você não sabe como orar, fique de boca fechada. Se não sabe o que falar, fique de boca quieta. Seu irmão está crendo para trocar de carro e você, não vai dar certo não. Pode ser um feiticeiro gospel. Seu irmão está crendo para casa, está trabalhando dia e noite, está lá juntando dinheiro. Você olha para ele e fala assim, não vai dar certo não. Não, mas como que com ele e não comigo? Que é isso? Obra da carne. E queridos, o que Paulo estava falando não era algo que acontecia no mundo não. Paulo estava falando para a igreja. E hoje o meu alerta é para a igreja.
Eu sei que você quer uma mensagem profética do fogo, do manto e da glória, mas é o que tem para hoje, é isso. Vamos lá. Inimizades. Causa inimizade com todo mundo. Não gosta de ver o povo feliz, que quer jogar a sementinha do mal. Isso é obra da carne, queridos. Entenda algo, a felicidade do seu irmão tem que ser a sua felicidade também. Ah, mas eu estava na fila do namoro, pastor, por que fulano está namorando antes de mim? Não, mas tinha que ser eu. Ela orou e o boy dela chegou antes do meu. Irmã, eu aprendi algo, queridos. Se você não aprende a celebrar com o seu irmão, você não está pronto para receber aquilo que é para você. Sabe, queridos, quando alguém for promovido, quando acontecer algo bom, celebre, pegue na mão do seu irmão, comece a correr na igreja. Ah, pastor, mas eu sou do contra. Não, querido, do contra é o reino das trevas. Nós somos daquele que colaboramos, incentivamos, damos gás. Vou continuar. Estou gostando desse culto? Estou com 2 escoltas ali me esperando. Porfias. Porfias quer dizer disputa. Não, eu prego melhor. Não sei nem porque que o pastor está falando sobre isso. Eu prego melhor que ele. Tira ele daí que eu prego melhor. Não sei nem porque que a irmã que foi abrir aqui, abriu a irmã. Não, eu falo melhor. Disputa. Deixa eu falar algo para você. No reino de Deus não tem disputa, querido. Nós somos parte de um corpo. Como que um corpo pode disputar com o corpo mesmo? Olhe para o seu vizinho, dê um sorriso para ele e diga: no reino de Deus não tem disputa. Eita, essa aqui é pesada. Ciúmes. Não, pastor, não fala sobre isso não. Meu Deus do céu, não fala. Ciúmes. Essa palavra no original se chama a palavra zelos, que quer dizer fúria ou indignação, rivalidade invejosa. Não, pastor, eu não tenho ciúmes. Meu namorado só pode ficar do meu lado. Se ele sair do meu lado, eu fico bravo. Manipulo ele, a família e tudo mais. Não, minha esposa tem que andar junto comigo. Meu carro é só meu, ninguém dirige. Tenho ciúmes do meu carro. Cuidado, querido, isso é obra da carne. Não é nem o diabo. Note que Paulo não está falando que é o diabo, uma influência, a influência do... Não tem demônio não, querido, é carne mesmo. E a carne a gente faz o quê? Anda no espírito. É que nós gostamos de jogar a responsabilidade para terceiros. Não, tem um espírito de ciúmes pairando no ar. Não, é um espírito. Não, queridos, é sem vergonheza mesmo, é carne. É carne. Paulo está falando, ciúmes é carne. Ah, eu tenho ciúmes, o pastor foi almoçar com outro e nem me chamou. Por que você não chamou o pastor? Ah, o pastor foi na casa de fulano e não foi na minha. Ei, querida, a distância para mim daqui para a sua casa é a mesma. Por que você não vem aqui? Aí fica com ciúmes. Ai, o pastor tem os prediletos. Não, queridos. Quem me conhece sabe que não tem esse negócio não. Pode ter ciúmes, pode ser carnal. Vou continuar, estou quase acabando. Algumas pessoas estão falando, ufa, graças a Deus. Calma. Iras. Essa palavra iras é a palavra tumos, que quer dizer paixão, raiva, fúria, brasa. Olha só essa definição: brasa, ardor, o vinho da paixão que excita, que enlouquece o beberrão. Eita, pastor, misericórdia. Vou continuar, tá? Discórdias. Esse aqui eu vou ler. Isso aqui é tão atual, queridos, que você não tem noção não. Essa palavra discórdias, ela quer dizer a palavra eritéia, que quer dizer o seguinte: propaganda eleitoral ou intriga por um ofício. Está na Bíblia. A palavra discórdia quer dizer propaganda, não é indireta não, está na Bíblia. Se você quiser, eu dou um print e mando para você. Propaganda eleitoral ou intriga.
É que o óculos parece que às vezes ele dá uma embaçada aqui, ou alguém está orando, embaça a vista dele, Senhor. Eu vou ler. Feitiçaria isso. Isso é carne, rapaz. E diz assim, aparentemente, no Novo Testamento, uma distinção requerida, um desejo de se colocar acima, um espírito partidário, faccioso. Olha só, rapaz, isso aqui é muito vivo. Eu estou lendo aqui uma outra definição para saber se eu posso falar, que senão o YouTube me bloqueia ali, se eu falar. Pastor, tem isso? Tem, agora está tendo. Diz assim, eu vou ler, tá? Partidarismo, essa palavra discórdia, tá? Diz partidarismo, sectarismo. Antes do Novo Testamento, essa palavra é encontrada somente em Aristóteles, onde denota uma perseguição egoísta do ofício político através de meios injustos. Paulo exorta ser um em Cristo, não colocando-se acima ou sendo egoísta. Discórdia. Eu vou ler agora a palavra facção. Pastor, tem essa palavra na Bíblia? Tem. Diz assim, um grupo de homens escolhendo seus próprios princípios ou partidos. Pastor, tem até isso na Bíblia? Tem, facção. Eu vou pular agora para inveja. Pastor, o que é inveja? É inveja. É a tradução que está aqui. Inveja é inveja. Eu vou traduzir para mim e para você. É quando você vê algo ou alguém conquistando algo e dentro de você, você ri por fora, mas dentro de você está questionando, por que não sou eu? É quando de repente uma pessoa é levantada e você dentro de você fala assim, mas por que não sou eu? E isso eu não estou dizendo aqui na igreja só não, estou dizendo lá no seu trabalho. Não, mas foi eu que trabalhei. Ok, mas foi ele que foi reconhecido. Pastor, qual é a minha postura? Se alegrar com ele. Mas pastor, o miserável está me perseguindo. A Bíblia diz que você tem que orar pelos que te perseguem. Pastor, o que é isso? Bíblia. Pastor, eu estou com vontade de ir embora. Calma que você já vai, mas vai ouvir tudo. Bebedices. Bebedices, você sabe o que é? Eu quero falar a última, que chama-se glutonaria. Essa palavra glutonaria no original é a palavra comos, que quer dizer orgia e farra. Pastor, eu achei que glutonaria era só comer. Não, glutonaria é orgia e farra. Agora presta atenção na outra definição. Procissão noturna e luxuosa de pessoas bêbadas e galhofeiras que após jantar desfilavam pelas ruas adorando outros deuses. Pastor, o que é isso? Baile funk. Pastor, não é não. É o quê? Vou ler a definição para você. Procissão noturna e luxuriosa de pessoas bêbadas. Pastor, misericórdia, quer dizer que isso não é um demônio que chega lá a pessoa, não, um demônio, não, isso é obra da carne. Pastor, o que eu faço com a obra da carne? Eu oro, querido, a obra da carne não se expulsa, a obra da carne se posiciona. Você não vai expulsar para o ciúme sair, você vai se posicionar em Cristo e vai entender que você é filho e filha de Deus. Você não vai se posicionar, você não vai orar, ô Senhor, não deixa eu ir para farra, para bebedeira. Não, você se posiciona e não vai. Você se posiciona, desliga o celular e fica em casa. Ah, pastor, mas eu achei que uma oração poderosa, os anjos tocando a trombeta ia resolver o meu problema. Não vai, querido, a obra da carne se resolve com posicionamento e elevando uma vida no Espírito. Sabe, queridos, muitas coisas nós estamos passando para terceiros, e nós queremos, pastor, ora para mim, para que esse ciúme saia da minha vida. Não, tome vergonha na cara você. Pastor, ora aqui, pastor, para que a minha vida mude, para que eu deixe de ir para a cachorrada. Não vou orar, não, você se posiciona. Isso é obra da carne. Pastor, eu não tenho forças
Não tem força ou está se deixando levar? Sabe por que você não tem força? Porque você alimenta mais a sua carne do que o espírito. Quando você alimenta o seu espírito, você vai ter força para dizer não. Deixa eu falar algo para você, querido. Ser espiritual muitas vezes é você ter a coragem de dizer: não, não vou sair, não vou fazer, não vou agir dessa forma. Um não pode salvar a sua vida. Ah, pastor, eu quero um culto do manto. É esse aqui. Sabe o que é isso? É quando alguém convida você para uma... Como é o nome aqui do negócio? Para glutonaria. Eu gostei da glutonaria. O que é glutonaria, pastor? Para orgia. Pastor, misericórdia. Mas isso acontecia na igreja, acontecia lá, e é um alerta para hoje, para você. Pastor, misericórdia, minha esposa, eu tenho um zelo por ela tão grande, que de noite eu pego o celular dela para olhar. Pastor, ora para que esse demônio... Não, isso é posicionamento, queridos. Isso é falta de você alimentar o seu espírito. Isso é porque você perde mais tempo no Instagram do que deveria perder com a palavra de Deus. Isso é porque muitas vezes você perde mais tempo falando mal da vida de terceiros do que você alimentando a sua própria vida. Querido, enquanto você não tiver um posicionamento firme e seguro, a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Quer mudanças? Ah, pastor, eu quero. Promove aí um culto da mudança. É hoje. Pastor, eu quero um culto da libertação. Ora aí. Se posiciona aqui. Dê um sorriso para o seu irmão e diga: amei o culto. E para finalizar, pastor, ainda tem mais, misericórdia. Paulo diz, a lista não acaba, porque Paulo diz assim: e coisas semelhantes a esta, ou seja, tem mais coisa. Pastor, misericórdia, só que a mais coisa fica para outro culto. Ufa, pastor, eu nem venho então no próximo. Quando você vir eu falo. A respeito das quais vos declaro, como outrora já vos preveni. Queridos, eu estou prevenindo você. Isso é prevenção para você. Sabe, queridos, eu trabalhei na área de segurança do trabalho. E uma das ferramentas que nós trabalhávamos era a ferramenta de antecipação às coisas. Então nós tínhamos que se antecipar ao acidente. Nós trabalhávamos com medidas preventivas para que o acidente não acontecesse. O que Deus está promovendo hoje, nessa manhã aqui, são medidas preventivas para mim e para você. Para que o acidente não aconteça. Para que você não quebre a cara. Deus não deseja que você quebre a cara. Deus deseja que você permaneça aonde Ele te colocou, que é assentado com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Mas eu entendo, queridos, que todos os dias nós temos uma luta da carne contra o Espírito. E a minha pergunta nessa manhã para você é: quem você está alimentando? Mais a sua carne ou mais ao seu Espírito? Ah, pastor, eu acordo de manhã e coloco um louvor lá. Levanta as mãos e adora. Ok, queridos, eu entendo que você acordar pela manhã e colocar um louvor é uma das formas que você pode se alimentar. Mas você não come naturalmente uma vez por dia só, não. Você come 2, 3 ou alguns até 6 vezes por dia. E por que para alimentar aquilo que vai te manter firme, você quer comer uma comida, um cafezinho com leite só? Sabe, querido, nós temos que voltar às práticas daqueles homens e mulheres de Deus do passado, que é a prática de meditação da palavra de Deus. Sem a meditação, queridos, e compromisso com essa palavra, a nossa vida vai continuar do mesmo jeito. Sabe, queridos, o meu apelo hoje é: voltemos à palavra.